Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. Teacher Jay here. Hoje o episódio é especialíssimo. Falaremos sobre a diferença do inglês americano e inglês britânico com um convidado de peso. So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay aqui. Esse episódio é muito solicitado há muito tempo e é um episódio que tem que ter no podcast, não tem como não ter. Só que, pra ser sincero, eu não manjo muito do assunto. Eu sei as diferenças, eu sei diferenciar quando um britânico está falando e quando um americano está falando, mas esse é um assunto gigantesco, esse é um assunto basicamente infinito, tem muitas nuances, tem muitas diferenças. Então chamei um especialista, chamei alguém que realmente manja do assunto, que é nosso amigo Renato Geraldes. Renato Geraldes já participou aqui do podcast. No episódio 102, falamos um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira dele, sobre como ele aprendeu inglês, sobre como que ele virou o intérprete do De Noite, o programa do SBT. Ele, junto com uma parceira, são os principais intérpretes lá do programa. E eu o conheci lá, eu ouvi a voz dele e falei, nossa, esse cara é muito bom. E a interpretação simultânea dele é muito boa também. O cara fala muito bem inglês, assim, impressionantemente bem. E ainda por cima ele parece o Loki, irmão do Thor. Olha que legal. Não, just kidding, Renato, tô brincando. Mas além de tudo isso, o cara ainda é muito gente boa e manja muito. Quando o assunto é pronúncia, o cara... é acima da média. Então, esse episódio foi muito especial. Eu fiquei muito feliz em ter conseguido esse episódio. Eu fiquei muito feliz em recebermos o Renato mais uma vez, porque é uma referência, é um ídolo que eu tenho. E o bate-papo foi incrível. E eu já tenho um disclaimer pra fazer aqui, já tenho um aviso que é o seguinte. Esse é um assunto complexo e complicado. A gente não tem a menor pretensão de encerrar o assunto aqui, e sim de começar a te mostrar esse assunto. Essa não é uma aula que vai ter começo, meio e fim, e você vai estar com o assunto e você estará com o assunto 100% dominado, porque, como eu disse, é um assunto gigantesco que requer anos de estudo para você pegar as minúcias e tudo mais. A ideia é fazer você saber diferenciar os dois principais sotaques, americano e britânico. Mas assim, é só o começo. Tem muita coisa pra vocês verem ainda sobre o assunto, mas tenho certeza que vocês vão curtir esse episódio, beleza? Então é isso, sem mais delonga nenhuma, vamos começar o assunto, diferenças entre inglês britânico e inglês americano com o nosso amigo Renato Geraldes do De Noite. Vamos lá. Guys, eu estou aqui então com o nosso amigo Renato Renato Geraldes do De Noite. Eu sei que ele fica irritado quando chama ele de Geraldo, né, Renato? Não, irritado eu nem fico, cara, mas eu acho tão engraçado que a quantidade de gente que me chama de Geraldo é um absurdo. Tudo bem que o sobrenome é Geraldes, leva ao erro, né? Mas assim, eu recebo muito e-mail, oi Geraldo. Aí eu falo assim, bom dia, meu nome é Renato. Aí a pessoa, desculpa, tá? Mas é muito o pessoal chama o primeiro nome de Geraldo. O pessoal vê o Geraldes, e Renato não é um nome difícil. Não. Geraldes não é um sobrenome comum, mas também não é tipo Schwarzenegger, um sobrenome difícil de você escrever, pra você se confundir. Mas é impressionante como erram o meu nome, me chamam de várias coisas, mas Geraldo é certamente o que mais me chamam. Cara, eu sou chamado de Jade, Jardel, Jadilson, sei lá, o pessoal é muito criativo. Eles pegam o JAD e fazem o que eles querem com o resto. Você também quer que usem seu nome exatamente como ele é muito preciosismo seu. Pode crer. Man, obrigado por topar esse bate-papo. Obrigado você pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você no podcast. Que isso, mano, o prazer é meu. E eu tava procurando Eu pensei assim, cara, tem um episódio que eu nunca fiz no podcast. A gente tá prestes a dar uma pausa longa no podcast e eu tinha que trazer esse assunto, só que eu não tenho propriedade pra falar dele, que eu não manjo muito, pra ser sincero, que é o British English. E aí eu pensei, quem é o cara mais top de British English que eu conheço? E aí eu te convidei pra participar e você topou. Que bom, obrigado de novo. Olha só que elogio, obrigado aí pela consideração e pelo elogio. Eu gosto bastante, sempre me interessei bastante por inglês britânico e acho maravilhoso, né? Pra ser sincero, eu acho realmente muito, muito bonito. É uma questão de gosto mesmo, né? Nada além disso. Mas é uma coisa que vale a pena conhecer, pelo menos, né? Mesmo que não seja pra você seguir, né, em termos de vou adotar essa pronúncia, essa estrutura, é legal você ter um conhecimento, porque quando você for conversar com alguém de lá, vai te ajudar, né? E também as produções britânicas são muito menos recorrentes aqui no Brasil, eu acho, que a cultura americana é muito mais poderosa, né? Sim.
Então Sim, com acaba certeza. que a gente entende muito menos o inglês britânico, né? Eu confesso que eu assistindo a Adele falando, por exemplo, tem hora que eu falo, meu Deus, o que ela disse aqui? Mas Aí a tem que Adele é um desespero, né? O inglês dela é horror. E o engraçado da Adele, a Adele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que muitos cantores ingleses fazem. Eles cantam com sotaque americano. Né? Nossa, Então, exato, pode a crer. Adele, você ouve ela cantando, tranquilinho, claro pra entender tudo. E aí, sei lá, ela fala alguma coisa tipo, the next song I'm gonna be singing is going to be Water Under the Bridge. Aí ela começa, Water Under the Bridge. Aí você fala, velho, Pode crer. Nossa, que hipócrita, não, tô zoando. É porque acho que é mais global mesmo, né? você tem alguns cantores que mantêm a pronúncia britânica quando cantam, né? Então você pega o James Blunt, ele mantém. Você pega o cara do Bastille, que é uma banda que eu gosto bastante, ele também mantém. E aí você tem outros que mudam, né? Que nem a Adele. A Adele claramente tem um sotaque de fala muito diferente do sotaque que ela usa pra cantar, né? Nossa, mas imagina alguém cantando com o Cockney accent. Ia ser estranho, né? Fica estranho, cara. Aquelas engolidas dos T's não vai rolar, né? Cantando. Pois é. Porque você manter as vogais... Porque tem muita coisa, né? Que diferencia um inglês do outro. E quando a gente pensa em sotaque tem muito. Então a gente fala, o sotaque americano. Mas se você pensar no sotaque de Nova York, ele é bem diferente do sotaque de Boston, por exemplo. Pois é, 2 horas é bem de diferente distância. do Sul. Exatamente. E o sotaque tem, em inglês, você tem o que o pessoal chama de sotaque rótico e não rótico, né? O rótico é o que mantém o R, e o não rótico é o que elimina o R, por exemplo, no final. Elimina no final de uma sílaba, né? Então, quando você vai para a Inglaterra, o que é considerado o sotaque britânico referência, né, que o pessoal acaba chamando às vezes de BBC English, ou RP, de Received Pronunciation, e tem muita discórdia sobre o que exatamente é um e o que é outro, mas assim, só para um propósito de fala geral, vamos chamar o sotaque referência britânico, aquilo que todo mundo entende por sotaque britânico, de RP. RP, beleza. Aí, ele não tem o R, né, então eles falam car, né, não fala car. E quando você vai para Boston, eles também falam park your car in Harvard Yard. Eles falam park your car in Harvard Yard. Uau, tem um pouco de referência irlandesa em Boston? Não sei, cara. É New England ali, não é Nova Inglaterra? É verdade. Eu acho que tem um pouco... A Irlanda mantém o R, né? A Irlanda fala, tipo, bar, né? Eles têm um outro tipo de R, né? Bem caipira, né? É verdade. Pode dizer assim. E aí... Você pega, né, um monte de sotaque nos Estados Unidos, e na Inglaterra tem mais sotaque ainda, né? Então você tem sotaque que muda de vila para vila, assim, né, de cidade para cidade. E na Inglaterra tem uma coisa que agora, né, com o mundo como está, eu acho que está caindo um pouco, mas você tinha um sotaque social muito claro, né? Então, assim, sotaque de upper class e lower class, né? Então o pessoal ia falar, isso é mais classe alta, mais classe baixa, que eu acho que hoje em dia, com o politicamente corretas, é difícil a gente usar essa terminologia, né? E você tinha muito esse sotaque social, então de quem frequentava a escola particular, né, ter um sotaque que era adquirido, né? Então assim, não importava tanto se a pessoa era do sul ou do norte ou de qualquer cidade, quem era da classe alta tinha esse sotaque recebido, por isso received pronunciation, né? Legal. Que é um sotaque que ele é muito mais próximo do sotaque do sul da Inglaterra, né? O sotaque do norte, ele é visto como mais bruto, e o pessoal do norte zoa que o pessoal do sul é tipo as fadinhas, né? Eles falam the fairies from the south, né? Mas assim, porque o sotaque do norte parece mais bruto, digamos assim. Entendi. E o received pronunciation, essa nossa referência do inglês britânico, ele acaba sendo mais próximo do sotaque do sul da Inglaterra. Mas na Inglaterra tem muito sotaque, assim, você pega Manchester e Liverpool, que estão pertinho, já é um sotaque completamente diferente um do outro, né? É interessante que os Estados Unidos é bem maior e tem muito menos variação, assim, né, de sotaques do que o Reino Unido, que é pequeno, né, bem pequeno. Eu tenho a impressão que é realmente por ser colônia e colonizador, né, então assim, onde a língua se desenvolveu de fato de forma orgânica, ela tem mais variações do que onde ela foi implantada, né, disseminada, digamos assim. Entendi, eles têm mais autonomia para mudar porque eles que trouxeram, entendi. Mano, vamos começar falando então, vamos comparar o inglês padrão americano, que é enfim, o que a gente mais vê em filmes e tudo mais, e também com o RP, por enquanto. Depois a gente começa a falar um pouco das variações. Das outras variações. Fechado?
Primeiro Fechado, vamos falar cara. de vogais. O que você acha, cara? A gente tem muita diferença entre algumas vogais entre inglês americano e inglês britânico padrão, né? Tem sim, tem sim. Eu acho que a mais marcante que todo mundo lembra é o A, né? Então, o britânico usa mais, né, no RP, o som do A em lugares que o americano usa A, né? Então, você fala past em inglês americano e past em inglês britânico. Então, você tem muitas ocorrências disso, que no inglês britânico você tem o A e no americano o A. E é engraçado porque no norte da Inglaterra também é A, né? Então, assim, Really? no sul fala Bath, mas no norte fala Bath, né? Então, é uma das coisas que marcam a diferença do sul e do norte. Eu acho que essa é a primeira coisa que salta aos ouvidos, né, assim, por assim dizer. Ah, E o símbolo fonético que expressa esse A do americano é um A e um E grudadinho, exatamente, né? É uma letra latina, assim, que é um A e um E, porque é exatamente o que é, né? Então, ele é uma vogal entre o nosso A, né, Entre e o A. o E. Ele fica, quando você vai de A, E, você passou de Você um passou, som pro outro, né? você chega nesse, né? A palavra, acho que a palavra que a gente mais conhece que tem esse som é a cat, né? Cat. Cat Legal. ou bad, né? Então, assim, aquela Bad. dificuldade de falar cama ou mal, né? Tipo, uma cama ruim, a bad bed, né? A Ontem bad eu falei bed. the difference between a trek and a track. O cara falou a diferença entre um caminho e um trilho. Aí eu olhei pro meu Legal. colega e falei, na simultânea, a track and a track. Que aí pra gente é difícil articular esse som, né? É um som que não existe no português, a gente tem que aprender a articular. E então é mais sofrido. Mas exatamente esse A com esse E. O A do inglês britânico, né? Ele é tipo um A do itálico. Quando você digita no Word e você coloca o A no itálico, ele é um Azinho redondinho, assim, né? Sim. Sem ser aquele A desenhadinho. E esse é o A, que também é a diferença do nosso A, né? O A do inglês não é o A do português, né? Quando você fala basta, Boa. arroz, e o A do inglês é A, né? Com a língua mais para baixo, mais no fundo da garganta, então a gente não fala arroz, né? E você não fala legal. car, você fala car, A, né? Nossa, é verdade, é muito mais aqui no fundo da garganta. No fundo da garganta. Ah, legal. Man, muito interessante. Eu lembro que eu te conheci através de um vídeo do Ulisses e você falou que tinha um curso de como melhorar a pronúncia e tudo mais. Eu até pensei em fazer e quando você for voltar, por favor, me avise. Aviso, cara. A gente fez 2 anos e aí depois veio a pandemia, eu pensei em fazer online, mas eu gosto de fazer uma aula meio louca, assim, sabe? Canta com o pessoal, faz umas coisas diferentes, assim, e eu prefiro fazer no ao vivo, sabe? Legal. Essa diferença, por exemplo, eu não tinha percebido. Do A do português não é o mesmo do A do... É outro símbolo fonético, inclusive, né? Então, e são sutilezas, né? Mas aí, the devil's in the detail, né? Então, assim, conforme você vai achando e arrumando as coisas, vai se amontoando um resultado melhor ou pior, né? Mas essa é uma diferença, se você pensar em inglês britânico e americano. Uma outra, né, antes que eu me perca, porque eu gosto de me perder. Se você ouve o podcast... Somos dois. Abro a porta e não fecho nunca mais. É o ou, né? Que o inglês americano é bem mais próximo do nosso ou, então você fala go, né? Mas em inglês britânico tem aquele go. Cara, esse som eu não sei explicar, mas eu tenho uma certa agonia dele. E é muito engraçado. O não, inclusive, né? No. É tipo, what the hell is going on? I don't know. I don't know and I don't know. Né? Então, assim, esse é uma coisa um pouco mais... O americano tem um pouco mais de ditongo, meio que 2 sons de vogais e o British é mais reto. Como que é a diferença? Então, como você explicaria? A transcrição fonética desse O do inglês britânico é com o schwa, né? Que o schwa é aquele som átono que permeia quase todas as palavras do inglês, né? Quase toda palavra, quando não tá numa sílaba tônica, tem um schwa ali. Então, que é o som do finalzinho, do teacher, né? O over. Esse é o que... E, enquanto no inglês americano é um O mesmo, né? De I go, né? Ah, interessante. E o símbolo fonético do schwa é o E de ponta cabeça, né? É um E de ponta cabeça, exatamente. Eu sempre pensei nele como um E de ponta cabeça. Os linguistas hardcore devem morrer de ouvir a gente falando isso. Mas porque... é o que é. Guys, isso aí é chamado de... Essa linguagem... É como se fosse uma linguagem escrita que caracteriza visualmente os sons que o idioma tem, né? O pessoal chama de IPA, que é International Phonetic Alphabet. Não é IPA, né, a cerveja, mas escreve igual IPA, né, e aí é o alfabeto fonético internacional. Ele, na verdade, ele é muito mais complexo, né, então, assim, ele tem uma capacidade de mostrar todos os sons que
o aparelho fonador humano consegue produzir, só que nos dicionários de inglês há uma simplificação, né? Então, para ser uma coisa mais fácil de ler. Mais acessível, entendi. Exatamente, mais acessível, exatamente essa palavra. Mas se você pegar assim, e aí os próprios dicionários têm as suas convenções. Então, se você pegar, por exemplo, o Oxford Online, ele usa o A normal para transcrever o bad, e o A de itálico para transcrever o car, né? Ele não usa o A com E pro bad. Entendi. Né? Então, assim, mas é uma coisa que só o Oxford faz, no Oxford Online, né? Eu nem sei, eu não tenho nenhum Oxford impresso aqui, eu tenho um Cambridge impresso, mas não sei se ele já fazia isso antes ou se é uma coisa nova, mas se você vai no Cambridge, ele usa o A com o E, né? Esse bad, que é o certo mesmo, esse é o som, a transcrição desse som. E o Oxford mudou, não sei se para ficar uma coisa mais fácil de ler, porque aquela letra é uma coisa que ninguém reconhece, mas você vê essa diferença até de dicionário para dicionário. E é interessante também que o Google tem o próprio IPA, né? O do Google é todo cagado, do Translate. Aquilo, é que eles acho que seguem a vertente americana, porque assim, o americano acaba escrevendo como se fosse a grafia, né, da língua mesmo, tentando transcrever aquilo, e não com um alfabeto que seja para isso, né? Que de fato aí você tem que aprender aquele alfabeto. Eu acho que vale muito a pena. Se você gosta de línguas, né? Porque esse alfabeto vai te ajudar a falar outras línguas também. Um fonema que não tem no inglês padrão, né? Mas você acha em outras línguas é o X, né? A letra seria o X, que é o que você tem no alemão de Noch. E já que a gente falou de sotaques estranhos da Inglaterra, quando você vai para Liverpool, é uma coisa bem marcante de Liverpool é trocar o K final por esse som. Então, em vez de eles falarem like, eles falam like. I was like talking to her. Man, that's crazy. Nossa. It's crazy and it's horrible, if I may say my opinion. Eu não gosto, eu não acho muito bonito. Mas é que nem pode falar mais uma vez? Né? Like. Né? Esse som tem no alemão. É um som que poderia ser dito do carioca também, né? Vamos falar porta. Né? Ah, tá, ok. Então ficou mais familiar. Né? Então, e aí quando você aprende o alfabeto fonético, ele vai ser útil para você estudar não só o inglês, digamos assim, mas outros idiomas, né? Sensacional, man. Cara, vamos para a próxima vogal. Vamos falar um pouquinho de cada um, mas você me disse se tem diferenças marcantes entre os dois sotaques ou não. O E de escola, tem alguma diferença entre o americano e o britânico ou é parecido? Cara, você sabe que assim, eu diria que no padrão, se você pegar General American, né, que é o sotaque padrão americano, e o que a gente está chamando de RP aqui, né, de BBC English, como o padrão britânico, eu não diria que tem muita diferença, não. Mas o que acontece? As vogais são o que mais marcam o sotaque em inglês, né? Então, quando você pensa na diferença, por exemplo, dos sotaques australiano e britânico, ou australiano e neozelandês, o que mais marca é a diferença da vogal. Então, assim, o australiano, ele fecha mais as vogais do que o britânico, e o neozelandês fecha ainda mais do que o australiano, né? Então, quando você fala friend, né? Você tem a pronúncia padrão de amigo, friend, pode ser uma coisa mais friend na Austrália, e friend quando você vai para Nova Zelândia, né? Então deu pra ver o visual, assim, vai fechando, diminuindo. Né? E tem até a brincadeira entre Nova Zelândia e Austrália, que eles comem muito fish and chips, né? Aquele prato de peixe com batata frita, também, né, influência da Inglaterra. E aí os neozelandeses falam que os australianos comem fish and chips, né? Como se fosse o I do feet longo, em vez de fit. E os australianos falam que os neozelandeses comem fish and chips, porque eles, assim, forçando muito a barra, né? Porque eles brincam justamente com essa direção. Mas eu acho que se você pensar em sotaque padrão americano e britânico, eu não diria que entre tem uma grande diferença, não. Mas é uma coisa que você vê, às vezes, de região para região. Um cara fala mais bed, o outro mais bad, né? Então, a vogal muda muito, e aí muda realmente de cidade para cidade, né? Mas pensando até em no português, né? No português tem diferença no né? Tem uns sotaques que acentuam sempre o O próprio carioca abre muito a boca, né? Pra falar, cria até um segundo som ali, né? Então, verdade. Não né? Uau, muito interessante, cara. O I é o seguinte, a gente tem o I longo, o I curto, que tem um sonzinho mais de E, né? Mas nos dois sotaques tem muita diferença? Diria que também não, cara. Pensando em padrãozão, se você... esse é um outro som que muda na Inglaterra, né? O som final, porque você poderia falar city, né? É com o som do I longo. Certo. Ele não é tão longo e tão forte quanto em feet, porque ele não tá numa sílaba tônica, né? Mas ele
em alguns lugares da Inglaterra, em vez de falar city, eles falam city, né? Com o som curto, né? E isso, se eu não me engano, é até uma coisa que se usava mais antigamente. Se você assistiu aquele filme da Cruella, que saiu agora faz pouco tempo, né? Não assisti, cara, eu tenho vontade. Muito bom, cara, muito bom, muito bem feito. E a Emma Stone, né, que faz a Cruella, ela faz com uma maestria aquele sotaque, cara, que é espetacular. E uma das coisas que você vê é que em vez dela falar actually, né, ela fala actually. Que é uma coisa que eu acho que, se eu não me engano, é uma coisa meio high class dos anos 80, assim, sabe, na Inglaterra, esse actually, né, em vez de actually. Né. Uau, interessante, interessante. Cara, eu assisti uma série que tinham me recomendado pra eu ver o sotaque mais posh, mais British posh, assim, posh British, que é a Made in Chelsea. Já ouviu falar dessa série? Não conheço, cara, essa. Cara, é um monte de adolescentes riquíssimos, britânicos, e o sotaque é bem diferente do que eu tava acostumado a ouvir. Eu fiquei assim, nossa, interessante. Deve ser o sotaque de Chelsea, né? A língua também pode ser isso, claro, né? Mas a língua também é viva, né? Então, se você pegar essa questão do RP, né? Se você pegasse a BBC há alguns anos, você só ia ouvir esse RP, né, o RP puríssimo, assim. Mas hoje em dia, você vê muitas outras coisas ali presentes. Então, uma variação maior, assim, né, um nível de aceitação maior. Então, a pronúncia do T, por exemplo, eu sei que a gente estava falando de vogal, mas se você pensar em consoante, o T é uma coisa que marca muito a pronúncia do inglês em vários locais, né? Então, na Inglaterra, o T é uma coisa que marcaria essa coisa de classe, entre muitas aspas, né, que a gente estava falando, né? Então, de uma pronúncia cuidadosa ou de uma pronúncia de alguém mais posh, assim, né? Em comparação com o geral. E então, assim, alguém que fala better, né, com aquele T bem marcado, é mais high class, pro lado do high class, assim, né, do upper class. E aí, de novo, eu tô falando isso com muitas aspas, né, torcendo pro pessoal não levar a mal de nenhuma forma, mas é mais por uma dificuldade de explicar isso de outra forma. E aí você tem a omissão desse T, né, em outros casos. Então, quando você pensa no Cockney, ou até não precisa nem chegar a ser Cockney, só um pessoal falando mais informalmente ou menos cuidadoso com a própria pronúncia, vai falar better, né, com aquela engasgada, assim, né, que é a parada glotal que a gente chama, quase um soluço. E aí, essa é uma diferença muito importante, né, a pronúncia do T marca muito o seu cuidado com a fala, mas você ouve hoje em dia na BBC alguém falar better, né, com o que é considerado o T americano, digamos assim, né, aquele flat T, né? Tá, e você vê, por exemplo, você vai pegar uma fala da Kate Winslet e ela vai falar coisas tipo, we're getting better. Tipo, we're getting better. Uma palavra seguida da outra, né? Nossa, e ela é realeza, né? Então isso é interessante, tá entrando na... Então você vê, e as coisas acabam mudando. Então eu acho que esse T, né, de novo, minha humilde opinião, né, mas esse T, que era mais isso com o americano, ele é muito mais comum em inglês britânico hoje em dia, né, porque a parada glotal, ela acontece muito nos Estados Unidos também, mas em outros locais. Então você tem esse soluço aí, né, essa parada glotal, em geral, em final de palavra, né, então assim, quando você fala, eu usava muito aquela música Call Me Maybe, pra dar aula de parada glotal, porque ela fala claramente hot night. Em vez de hot night, sim. Né? Ela fala hot night. Cara, o T eu acho um assunto riquíssimo. A gente pode falar horas sobre o T. Esse T em posição final quase nunca. Ele só tem a intenção de que vai começar, mas não sai, né? Ele fica engasgado ali mesmo, né? Hot. Então, isso tem muito no sotaque americano, né? E também existe sotaque britânico. Mas no sotaque americano ele é algo natural, não é uma coisa que denota mais classe. Claro, se você falar hot, você está mostrando que você está tomando mais cuidado com a sua pronúncia, né? Deu pra ver que você fez o esforço de colocar o T, né? Mas naturalmente sairia mais fácil o hot, né? Hot. E o americano também faz isso quando você tem outra consoante que segue, né? Então, por exemplo, quando você fala, sabe aquela luvinha que você não separa os dedos, né? Mitten. Como é que ela chama? Mittens, né? Você pode falar mitten? Pode, mas fica quase como se você estivesse falando, olá, como você está? Né? Então você pode falar mitten. É muito articulado, né? Mas é muito articulado, é um pouco over, assim, o natural vai ser sair um mitten, né? É montanha também, né? Mountain. Eu lembro que eu, viajando com um amigo brasileiro, ele tinha um americano, tava eu, 2 amigos brasileiros e um americano, e toda vez que o americano falava mountain, o brasileiro
ria horrores, assim, porque ele achava tão, ele falou, que coisa horrorosa e tal, mas ele falava mountain, né, assim, you look at the mountain. Né? Uau, é difícil, cara. Nossa, essa parada glotal aí principalmente depois do N, fica muito engasgado, né? Mountain. Fica bem na garganta, fica bem na garganta, mountain. E aí você pega outras palavras que tem isso, por exemplo, são, quando você pensa em wide, é o adjetivo, né? Right. E o substantivo é width, né? Você tem, embora seja um D, você tem Também essa parada tem a glotal parada. antes do TH, né? Width, Legal. width. E Que é o que diferencia de com, né? Então a diferença de with e width é essa engasgadinha antes do som do TH. Caramba, cara, muito detalhe, muito interessante. E legal, então aprendemos aqui que geralmente o britânico usa o T o pessoal menos aristocrata, o pessoal mais simples, geralmente omite o T. Omite. E nem só mais simples, assim, eu diria que é a maioria das pessoas hoje em dia, né? Entendi. Então, assim, se você, que nem eu traduzo muito para um inglês, e ele fala, você pergunta, quanto tempo vai durar a reunião? Ele, it's a 30-minute meeting. Né? A 30-minute meeting. Tem nenhum T na frase, né? Mas assim, não chega a ser Cockney, né? E é isso que acontece no inglês britânico que não acontece no americano de jeito nenhum. Sumir com o T entre vogais. Né? Ah, sim, legal. Tá. Essa é a grande diferença. Então, isso nunca acontece em inglês britânico. Né? Então, se você for para a Inglaterra e achar que o dono do pub ou o garçom do pub vai te oferecer water, você está redondamente enganado. Ele vai, na melhor das hipóteses, te oferecer water. Uau. Né? Olha, que loucura. E é uma diferença pequena, mas que quem não está preparado não sabe que existe e não vai entender. Não, dificulta a compreensão, né? E aí tem aquela questão do L, até no vídeo com o Ulisses sobre a letra L eu comento isso, que no Cockney, aí sim é mais o Cockney, eles trocam o L final pelo som de W, né, de U. Então em vez dele falar bottle, eles falam bottle. A bottle of water. Uau. Né, a bottle of water. Pô, esse L aí, a maioria dos brasileiros começa falando o U, né, ao invés de enfim, AL, que nem esse exemplo lá. Isso é uma coisa que marca bastante o sotaque, assim, né? A gente trocar o L pelo U, né? Pelo W. E é uma coisa que existe em algumas variantes britânicas, né? Principalmente no Cockney você vê isso, mas de resto é comum que o L seja um L mesmo, né? Então você fala a diferença de frio e de código, né? Você tem cold e cold. Né? Um tem um somzinho de L ali no meio, o outro não. É sutil. Frio e código, boa dica. Frio e código. Cold. Ok. Perfeito. Legal. Exatamente isso. Man, muito rico. E o R, Renatão, tem muita diferença? O R é uma praia, né, cara? O R, se você for levar muito a ferro e fogo, mesmo o R de começo de sílaba tem diferença, né? Mas aí é uma coisa muito pequena, sutil. Muito sutil, acho que nem vale a pena a gente tocar, mas o que eu acho que é legal a gente conversar é esse R, o rótico não rótico, né, o final de sílaba, né, isso eu acho bem bacana, porque o inglês britânico padrão, né, o que a gente está chamando de RP, não tem esse R de final de sílaba, né, então ele vai falar teacher Jada, né, então não teacher Jader, né, então ele elimina esse R, e aí o que acontece? Em inglês britânico, é por isso que eu falei dessa evolução do RP, né? Se você pensar no RP dos anos 50, 60, o que ele colocava? Que você tinha um schwa depois de alguma sílaba, né? Então quando você fala lá, there, né? Em inglês americano puxando o R, there. Hoje em dia, quase todos os ingleses não falam, eles falam there, né? Eles alongam o E. Certo. Mas o que o RP posh vai pregar é que seja there. Né? Um segundo som extra. Né? Entendi. E aí isso tá ligado com a questão do R que você perguntou. Então, no inglês britânico você não pronuncia o R final, então você fala over e não over, né? E nesses casos que você tem ERE, né, ou ou EAR, tipo where, né? Então, hoje em dia a maioria dos ingleses fala where, né? E não where. Né? Então não tem essa... Isso fica quase um nigeriano agora que eu falei. Uau, interessante porque esse sonzinho extra exige bastante da voz, né? Exige então, e o que acontece é que fica quase desnecessário, assim, né? Não agrega muito, né? Então, e é uma coisa que foi caindo. Então, não pronunciar o R perfeitamente corrente e alongar o som final, mas sem adicionar um som, né? Legal. E aí o que acontece? Esse R não existe a não ser que a palavra seguinte comece com uma vogal.
né? Então, se você está falando China, aliás, deixa eu dar um exemplo antes desse, mas se você fala teacher, né? O professor é the teacher is. O R vai ser pronunciado com certeza, não fica the teacher is. Né? Porque quebra o fluxo da fala. Exatamente. O teacher é teacher. So, who is that? The teacher. The teacher is, e aí vai ter o R normal. E aí isso cria um fenômeno em inglês britânico que eu acho muito interessante, que chama intrusive R, né? Que é o R intrusivo. Né? Que o que acontece? Mesmo quando não tem um R, como em China, Mentira. Eles falam China is a country. Nossa, mind-blowing total. Mind-blowing, não é, cara? Eu acho isso muito interessante. Ele fala India is a country, China is a country, and Africa is a continent. Né? China is a country. Entre o Rzinho. Gente, que loucura. E esse é o tipo de coisa que eu ia comentar lá atrás, quando eu falei que o RP que você ouve na BBC hoje em dia mudou, porque você jamais ouviria esse intrusive R na BBC. É o tipo de coisa que eles recebiam carta de ouvinte reclamando. Sabe, said speaker pronounced an intrusive R, and that's, preposterous. Agora, você pega hoje em dia muita gente na BBC falando esse Rzinho. E o que acontece? Quando eles falam law, por exemplo, and order, vai falar law and order. Né? Nossa, law que and loucura. Order. Law and e aí, order. drawing vira drawing. Né? I was drawing it. Gente. But again, esse é o tipo de coisa que quem é muito cuidadoso com a fala não faz. Né? Então, assim, Entendi. O cara vai falar drawing China is a country, mas é uma coisa muito presente no inglês britânico corrente, né? Esse R intruso. Nossa, eu na minha cabeça funciona assim. Eu acho que o pessoal sempre escolhe o mais fácil pra falar, o que exige menos esforço, né? E aí esse R acaba saindo sem querer e o pessoal... Então, porque na cabeça deles, se você fala teacher, mas teacher is, você fala China, que termina com o mesmo som que teacher, por que você não falaria China is? Faz sentido. É o que sai. Gente, eu nunca tinha ouvido. Essa parte aí do intrusive R eu nunca tinha ouvido falar. Muito interessante. É bem legal, cara, mas assim, é o tipo de coisa que você não vai ouvir a Emma Watson fazendo, né? Entendi. Mas você vai ouvir, sei lá, não vou lembrar de algum nome assim, talvez o Rupert Grint fizesse, né? Que é o Rony, pelo menos fazendo o Rony, porque ele faz um sotaque diferente ali, né? Do da Hermione. Mas esse R intrusivo eu acho bem interessante. Então, interessante. Principalmente nesse caso dele não existir, né? Porque no teacher is, tá lá. Você só tá pronunciando agora por causa da vogal. Agora, quando você pensa no China, né, ou qualquer outra coisa que termine com A ou A, aí vira um Rzinho adicional ali. Nossa, cara, sensacional. Esse episódio é um oferecimento do Histórias em Inglês com o Duolingo. Estamos hoje tratando sobre diferentes sotaques americanos e britânicos e lá no podcast Histórias em Inglês com o Duolingo temos também histórias em inglês americano e inglês britânico para você praticar o seu listening. O Histórias em Inglês com o Duolingo sempre traz 2 histórias emocionantes por episódio e as histórias são muito relevantes, têm muito vocabulário e são lidas e contadas por falantes nativos do idioma, tanto americanos quanto britânicos, e as histórias são sempre tocantes, são sempre emocionantes. É inegável que quando rola emoção, que quando você fica tocado, você tem uma tendência maior de adquirir, de absorver o conteúdo. Então, o Duolingo fez isso de forma genial nesse podcast, que está disponível no Spotify e demais plataformas, tá? Histórias em Inglês com o Duolingo, um podcast para você treinar o seu listening a fundo, para você melhorar o seu inglês, para você adquirir vocabulário. Ouça ainda hoje. Olha, guys, muita informação, fiquem tranquilos, a gente vai falar do geral. É importante vocês saberem o que existe e que existem essas diferenças, porque para não ser surpreendido na hora, pelo menos vocês já ouviu falar sobre o assunto e já tá mais consciente de que existe, né? Legal. E esse negócio, por exemplo, do intrusive R, não é algo que você tem que buscar fazer, né? É algo que você tem que saber que existe, exatamente como você falou, para entender melhor, né? Então, eu já... Você falou que é muita informação e eu já tendo a falar rápido, espero que seja razoavelmente claro aqui. Não, é porque tem bastante informação que a maioria do público geral nunca ouviu falar, então é interessante, é muito informativo, mas já fica a sugestão, pessoal, ouçam mais de uma vez, pra vocês pegarem todas essas minúcias aí. Cara, uma coisa, por exemplo, que eu aprendi com você também, algum vídeo, o lance do have to, que você falou, na verdade tem um som do F aí. Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido racionalmente, e quando eu percebi... e aprendi com você no vídeo, eu comecei a perceber que de fato é um som de F, não de V, né? É interessante, né? Essa é uma redução fonética, né? Que acaba ficando, como você sempre tem aquele som de V seguido por um T,
que é um som não sonoro, né, que não vibra as cordas vocais, ele vai roubando a vibração da consoante anterior, né? Então, em vez de falar have to go, foi virando um have to go, e aí ele passa a ser o que todos dizem, né? Então, originalmente, provavelmente, era I have to go, com som de V, né? Mas aí vai morfando com o passar do tempo, e aí hoje em dia é o que falam, né? Então, o que era já não interessa mais muito. Exato. I have to go. E aí a mesma coisa acontece com o has, né? Quando o verbo ter no he, she, it tá falando posse, ele é she has a cat, né? Som de Z. Certo. Mas quando she has to go, tem som de S. Não é she has to go. É has to go. She has to go. É som de S. Interessante. Legal. Mas isso aí é uma coisa que se aplica aos dois, né? Britânico e americano. Cara, sensacional. Gente, muita lição aqui, hein? Vamos lá pro próximo tópico. Outra coisa, deixa eu só falar mais uma coisa dessa questão de vogal que eu acho interessante, que a gente falou sobre essa questão do there, né? Ser algo que está sumindo, né? Virando só there. Uma coisa que você via antes era quando você tinha um tritongo, né? Por exemplo, em power, né? Que em inglês americano fica power, né? E esse power, mais antigamente, se você pega alguém bem posh, eles falam the pa. Né? É um único som. Nossa, né? Então, peraí, isso aí foi power que você falou? Então, the power of the monarchy, né? Tipo, the power. Em vez de falar the power, é the power. Mas isso fica bem flat, né? Não tem tanta minúcia na vogal. Fica um sonzinho só. Mas isso é super datado, né? Isso é uma coisa que não existe mais, assim. Você vai pegar, se você pegar alguém fazendo um sotaque caricato de aristocracia, né? Ou alguém querendo fazer um personagem medieval bem... a la Gandalf, né, ou Saruman, né, então isso é uma coisa que não se aplica mais, mas é mais de curiosidade, só porque a gente estava falando dos hours. Nossa, muito legal. Mano, vamos falar agora de vocabulários únicos do British English, mas assim, vamos falar de palavras, o que você acha? De palavras que são mais populares, assim, ou palavras que a gente ouve bastante, mas que talvez seja mais do British do que do American. Sim. Você sabe que você falou de coisa que é British and American? Eu acho que vale a pena falar, já que a gente estava falando de pronúncia ainda antes de sair, a gente falou sobre som de vogal ou consoante específica, diferenciando um do outro, né? E de novo, pessoal, a gente tá passeando aqui, né? Dava para fazer um curso inteiro sobre as diferenças, né? É muita coisa. Mas uma coisa que eu acho interessante é a diferença do airy pro ry, né? Então, palavras que terminam com airy em inglês americano ficam reduzidas no inglês britânico, né? Então, January e January, né? February and February, né? Wow. Então o britânico gosta de contrair esse final. Isso se aplica tanto a ORY, né? Como migratório, migratory e migratory, quanto o ARY como library e library, né? Então a vogal simplesmente some na pronúncia britânica. Dá uma sumida. É um pouco que nem o inglês, aliás, o português brasileiro e português europeu, né? Certo. Que eles somem mais com um consoante do que consoante não com vogal do que a gente. Tem muito corte, né? Assim, na fala do português europeu. E o britânico tem mais ou menos isso. Existem várias teorias do porquê, né? Existe até a teoria de ser relacionado ao clima, né? De ser mais frio e você abre menos a boca pra perder menos calor. Cara, eu acredito demais nisso, é muito doido. Faz sentido, não faz, cara? Faz. Porque é uma coisa, se você olhar principalmente o high class British English, people don't move their mouths that much, né? É verdade. E quando você vai pro Cockney, outra diferença é essa, né? Eles abrem muito a boca e falam, hello, I'm here, né? Então, assim, abre muito mais a boca, fala muito mais alto. Mas é uma possibilidade. Pô, faz sentido demais, cara, faz sentido demais. E é interessante que os dois são os colonizadores e eles mudaram bastante, assim, ou eles têm bastante autonomia para fazer mudanças no idioma, né? Enquanto os colonizados, nós, americanos, a gente meio que tem menos mudanças, parece, não sei. Então, eu acho que é mais a questão de como a língua se desenvolveu lá mesmo, né? Então, assim, numa época que você tinha menos interação entre locais, a língua é viva, né? Ela muda todo dia. Então, você vê que tem palavras que a gente usa esse mês e mês passado a gente não usava, né? E quando você mora e está isolado, a língua vai se desenvolvendo, por um lado. Sim. E quando você pensa no que foi colonizado, acho que já era com muito mais interação ali entre regiões, sim, né? Do faz que sentido. no desenvolvimento original. Então, tem Cara, isso. Vamos fazer um assunto paralelo aqui, rapidinho, só para saber sua opinião. Esses dias eu vi uma matéria de que alguns portugueses estavam ficando bravos, porque as crianças estavam consumindo muito conteúdo brasileiro e estavam falando coisas como grama ao invés de relva, como ônibus ao invés de autobus, eu não sei como que é. O que você acha dessa colonização reversa?
Então, cara, eu acho isso muito interessante e eu acho que outra questão da língua ser muito mais padronizada, né, hoje em dia e também em colônias é isso, né, você pega italiano, né, italiano tem muito dialeto, mas cada vez menos pessoas falam dialeto, porque quando ela vai para a escola, ela fala o idioma padrão. Na televisão é o idioma padrão. Então você acaba sendo exposto mais ao padrão do que ao particular, né, da sua região, certo, ali, né? É muito engraçado você falar sobre isso. Você chegou a ver sobre a Peppa Pig nos Estados Unidos, que aconteceu a mesma coisa? Mentira, really? O pessoal assim, total, consumindo, né, Peppa Pig loucamente durante a pandemia, né? E aí Peppa Pig é em inglês, né? Então, tipo, aí você vê as mães reclamando, porque have a go, por exemplo, é uma expressão bem britânica pra tentar, né? Então, give it a shot, give it a try, give it a stab, whatever you want to call it, but have a go é bem britânico. E aí falando que as mães falando assim, meu filho tá falando, mommy, I want to have a go at it, né? Tipo, então, que engraçado. É exatamente o mesmo comentário que você fez do português com o brasileiro, só que o contrário lá. Então as crianças falando meio britânico por causa da Peppa Pig. Que legal, cara, muito legal. Bom, vamos continuar aqui, vamos dar continuidade. Você quer falar um pouco mais sobre aquele sufixo do Ari, do Ori? Então eu acho que é bem isso, na verdade. Então você vê que é uma sílaba menos, né, no sotaque britânico do que no americano. Vamos pegar uma palavra para usar de exemplo para a pessoa lembrar depois. Secretary. Secretary, tá. Secretary e secretary. She's my secretary and she's my secretary. Uau. Outro exemplo que eu acho legal comparar, falando em sufixo, é o sufixo "ile", né, que em inglês americano tende a ser "ill" e no britânico tende a ser "ile". Então, fragile é frágil no britânico e fragile no americano. Missile e missile, né? Sterile and sterile. Que o final é o LE e aí é o... ILE, tá, e aí vira "ile" em britânico e "ill" em americano. Eu lembro uma vez que eu estava interpretando e precisei de uma fração de segundo maior para entender o sterile, embora o sterile seja muito mais parecido com o estéril mesmo, né? Mas porque na minha cabeça o que me vem é sterile, né? Sterile. Então, e eu lembro dela falar sterile qualquer coisa e eu pensar assim, estéril, né? Tipo, nossa, imagina que na cabeça do intérprete ali é muita coisa rolando em pouco tempo. É muita coisa rolando, cara. Dá uns bug animal ali de vez em quando. Imagina. Mas legal. Tem algumas mudanças de pronúncia que são amplas, né, que nem essas de sufixo do Ari e do "ile", e você tem outras que são específicas de uma palavra, né? Então, schedule, por exemplo, que você sabe como é que os britânicos falam schedule? Eles falam alguma coisa como schedule. Essa eu vou ter que concordar que os americanos melhoraram, né? Porque schedule feio, né? É muito feio, né, cara? Schedule. Então você tem isso. Outra diferença comum em pronúncia ainda sobre inglês britânico e americano é tônica, né? Então você tem palavras... a tônica é muito importante. O pessoal não tem noção da importância da tônica. Sim, imagina se ao invés de pedir um ovo, você pede um ovó, né? Ovó é maravilhoso. Fica horrível. Ou coco, né? Que pode ficar pior ainda. Não, aí é pior ainda. Não vamos nem falar. Mas se você pensar, por exemplo, um exemplo que mistura essa questão da sílaba tônica com a anterior do sufixo "ary". Laboratório. Como é que fala laboratório? Laboratory. A pronúncia mais padrão americana é laboratory, né? Com a tônica no lá e ori. A pronúncia mais comum britânica é laboratory. Uau, né? Laboratory. Com a sílaba tônica no bó, não no lá, né? E com tree, não tory no final. Então, laboratory e laboratory. Né? Totalmente diferente. Bem diferente. É o tipo de palavra que se você nunca tiver ouvido, talvez você tenha um pouco de dificuldade de reconhecer ali, né? Porque mesmo sendo parecida, a tonicidade muda tudo, né? Você não tá esperando a tonicidade ali. Legal. Sim. E aí tem outras palavras que sofrem essa diferença de britânico para americano, qual que é a sílaba tônica, tipo garage e garage. Né? Legal. Garage britânico, garage Cara, na minha cabeça, garage combina muito mais com o americano falando. Eu não sei na minha também. Eu pensei uma fraçãozinha de segundo aqui. Não, eu sei que o americano fala meio garage, né? E o garage soa muito mais pra mim americano do que o garage. O garage parece mais britânico, eu não sei porquê. O britânico gosta muito de colocar a sílaba mais pra esquerda, né? Em português você tem a oxítona, com a tônica na primeira sílaba da direita pra esquerda, paroxítona, proparoxítona e o que pode se chamar de pré-proparoxítona, né? A pré-proparoxítona é um problema para os brasileiros. Então o brasileiro, a configuração fonética da cabeça do brasileiro aceita no máximo a proparoxítona. Então quando vem a palavra communicative,
que a tônica tá na coisa. quarta sílaba da direita para a esquerda, Communicative. é difícil. E o brasileiro quer falar communicative em vez de communicative. Caramba, né? faz sentido, cara. Naturalmente, as palavras do português, então, tem uma tonicidade mais lá pra terceira. A gente só tem 3 opções. Ou é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Na antepenúltima, a gente não tem, né? Nossa, então, que loucura. Não tinha reparado. E no começo, communicative- então, é raro ter tônica no começo de palavra. Não, Sim, só quando é uma sílaba sim. só, né? Quando tem mais do que uma sílaba, sempre vai ser, mesmo que você pensar em inconstitucionalissimamente, é o mente, né? Nossa, que loucura. Paralelepípedo, né? Tá na terceira ali. Sempre no finalzinho. E- Então é última, e- penúltima e antepenúltima. Nossa, cara, Exato. mind blowing, também não sabia dessa. E Interessante. aí, outro exemplo que você tem dessa sílaba, né, quarta sílaba da direita para a esquerda é innovative, que é a pronúncia britânica de inovador, Innovative, né? certo. E a americana innovative. Innovative. Né? Mas E aí é mais combina fácil com o pro brasileiro, É. né, que fica uma paroxítona, digamos, né? Mas innovative, innovative. E aí você tem muita palavrinha, que nem o laboratory, e innovative, innovative, que aí a palavra especificamente muda. Tô tentando lembrar agora de uma palavra médica. Eu não lembro, eu acho que era capilar, sabe, acho que é capillary em inglês britânico e capillary em americano, mas eu lembro assim que eu tava ouvindo o palestrante falar e não era nativo, aí eu falei, eu acho que ele tá falando errado. Aí eu fui olhar e o errado na minha cabeça era porque eu tava pensando só na versão britânica e não conhecia a palavra Da versão americana. daquela palavra. E era uma palavra médica menos comum, assim, né, mas Caramba. Mas então tem bastante. Podemos falar agora de palavras diferentes? De palavras mesmo, né? Você falou falando menos de pronúncia, você vê que eu gosto pouco de pronúncia, né, cara? A gente só falou de Nossa, de não, é a pronúncia parte mais agora. legal de todas. Eu acho que Eu gosto demais. essa parte aí tem que... É a mais difícil de você chegar num bom resultado. Eu acho que, assim, é muito estudo, né, eu diria. Você tem que treinar bem o ouvido, treinar bem a pronúncia, né, pra conseguir. Tem que treinar muito a boca mesmo, digamos assim, né? Porque Músculo, você né? tem que acostumar a sua boca a fazer sons novos, né? Então eu comparo muito a pronúncia com alongamento, né? Então assim, você não pega o pé hoje, se você alongar, você pega o pé, né? E fica fácil pegar o pé. Agora, você não sabe falar bad, você não vai aprender sozinho, não vai ser de repente você falou, nossa, bad. Você vai ter que aprender onde eu ponho a língua, quanto que eu abro a boca. Achei, esse é o som. Agora treina, faz esse som várias vezes até você conseguir entrar nele sem dificuldade, né? Nossa, eu vejo essa dificuldade dos alunos em falar o TH. Não é difícil, mas é uma coisa que a gente não tem. É por isso que gera um desconforto no pessoal. Exato. Né? Falando de Cockney e TH, só para não sair da pronúncia, não deixar você me tirar da pronúncia, uma coisa que você vê em Cockney é eles trocarem o TH por F, I think. Pois vamos falar sobre isso daí. Isso daí é uma coisa que... O problema é que quando os alunos descobrem que tem sotaques que falam um F, eles... então não vamos mais falar o TH. Mas é aquela coisa não recomendada porque assim, 0,0000002% dos sotaques ingleses que fazem isso, né? Pois é. Então, para você se comunicar com a galera geral, né? É melhor então falar eles o TH falam, certo. ao invés de with, eles falam with. With, né? With. E você vê, às vezes, em Ebonics, né, que é o Black English, às vezes falam with, né, com som de T também. With you. I'm going with you, man. Né? With you. Yeah. O próprio Will Smith, se você ouvir ele falando, dependendo do filme que ele tá fazendo, ele usa uma pronúncia mais de um jeito ou de outro. Tem filme eu ele fala, assisti... with you. Né? eu assisti The Fresh Prince of Bel-Air recentemente em inglês. Nossa, eu fiquei assustado. Assim, o inglês dele como personagem... É muito, muito legal, muito diferente da dublagem. Que a dublagem ele fala muito certinho, né? Assim, em termos de sempre gramaticalmente no padrão e tal. E foi uma surpresa agradável, achei legal, uma boa. Com certeza. E mesmo isso acontece muito, na verdade, com negros americanos, às vezes eles falam Ebonics na comunidade deles, mas quando vão falar fora, eles usam... É que nem como se eles falassem um dialeto em casa e outro dialeto quando vão pro trabalho, por exemplo, assim, né? Um filme que dá pra ver isso, sabe aquele Virgem de 40 anos? Sei. É uma cena minúscula do filme, mas assim, tem um negro entrando na loja, querendo comprar um produto, e ele tá falando Ebonics com o outro negro que tá na loja, e o outro negro tá falando Standard American, assim, General dá American. pra ver a diferença. E assim. você vê a diferença, e uma hora ele até critica o que o cara, eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele critica a escolha de palavras do consumidor, no sentido de, olha, a gente tá no ambiente profissional, você não vai falar desse jeito comigo. Né? Entendi. Então, assim, me lembro vagamente, faz tempo que eu vi.
I could do that. All right, wait. Last thing. I'm also gonna need that extended warranty on it for the price of on the house. That I can't do. Now don't be a Negro, be my nigga. All right, help me out. Hold on. I ain't nobody's nigga. Well, I mean, you somebody's nigga wearing this nigga tie. E outra coisa do TH é que o think e o V, né? Então, se você pegar o Cockney, em vez de ele falar mother, eles falam mava, com som de V. Né? O TH sonoro vira o V. O equivalente de bro na Inglaterra é bruv, né? Mentira, então, bruv. B-R-U-V eles escrevem, né? Então, porque em vez de falar brother, eles falam brother, né? Então, you're a bruv. Uau, então, bruv. Tem um Vzinho, porque tem um Vzinho, bruv. E aí, mas isso, de novo, é meio Cockney. E aí, algumas gírias pegam, né? Então, bruv é uma gíria que pegou, né? E só por causa do V, não tem nada a ver com a gente tá falando, mas governor é uma coisa que eles falam assim, tipo, você é o cara, né? You're the governor. You're the governor. You're the governor. Mas assim, you're the governor, Jada. E o inglês da realeza? Que inglês que eles usam? É um inglês mais geral, assim, ou é mais posh? Não, então, ele já é uma coisa assim deles, né? Que é basicamente só eles que falam. Então, assim, pronúncia do R é deles, algumas vogais. E é engraçado porque, por exemplo, o jeito que eles falam bad é muito mais próximo de bed, de cama, né? Do que o resto da Inglaterra, assim, né? Então, mas é bem cheio de suas particularidades. E eu me pergunto quanto tempo isso vai durar, né? No mundo atual, como as coisas são, porque isso acaba afastando as pessoas, né? Né? Então, acho uma coisa interessante. Uau, interessante, man. Cara, só uma dúvida, como é que você aprimorou o seu British English? Assim, você morou lá, você passou um tempo estudando essa peculiaridade, esses sotaques da Inglaterra? Cara, você sabe que quando eu comecei a estudar inglês, eu estudei no CNA, né? Comecei a estudar com uns 7, 8 anos, então a minha referência inicial era só de inglês americano, e eu cheguei a trabalhar no CNA como professor também uns 2 anos, e o material do CNA tinha uma limitação de sotaques muito grande, era basicamente só o General American, né? Esse sotaque padrãozão. Não te mostrava nem, sei lá, o sotaque de Nova York, em vez de falar coffee, o cara fala coffee, né? Então, você acaba não treinando tanto o ouvido. Mas, e aí, quando eu tava mais pro avançado do CNA, saiu Harry Potter, né? Então, I fell in love with it. E aí eu falei, não, eu vou aprender a falar assim. E o que eu me treinei foi bem artificial mesmo, assim, né? De você ouvir e imitar. Eu acho imitar uma coisa muito útil, né? Agrega muito. Interessante. É interessante que quem é bom imitador é bom com idiomas, assim. Você vê o Marcelo Adnet, por exemplo. Marcelo Adnet é um fenômeno, né, cara? É um fenômeno. Ele fala muito bem, e você vê ele falando coisa de russo também, mas eu acho, uma coisa que eu sempre falo que é um exercício muito bom, eu chamo assim de shadow reading, que é você pegar uma frase ou duas, não sei se você conhece esse exercício, né? Shadowing. A gente vai ter um episódio semana que vem sobre isso, você acredita? Sobre shadowing, né? Você tem o shadowing só de áudio, e o shadow reading eu gosto assim, você pega uma frase do Gandalf falando, né? E aí ele fala, a wizard is never late, he arrives precisely when he means to, né? A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. E aí eu vou pegar aquela uma frase e vou ouvir ela a exaustão, lendo a legenda, até entrar na minha cabeça o ritmo, né? E a prosódia, a cadência. E aí eu começo a falar junto, né? E aí eu tô ouvindo e falando junto, e depois eu me gravo falando e comparo, né? Uau, o que eu falei. Tem que ser meio obcecado assim mesmo, né? Que legal. Você lembra de alguma frase? Doente. Essa é uma, por exemplo. Fala de novo, please. A wizard is never late. He arrives precisely when he means to. E aí você pega a questão das tônicas, né? He arrives precisely when he means to. E aí eu usava muito Gandalf, né? O Ian McKellen em geral, né? Ele fala, oh, Charles, né? Que ele fala muito no X-Men, né? Ele fala, logo no X-Men, numa das primeiras cenas que ele aparece, o pessoal fala assim, eu não sei se a gente deveria atacar os humanos ou não, não sei se deveria esperar algum warning. Ele fala, no one ever tells you about it, they just do it, né? And Nossa, cara, ficou muito parecido. O Ian McKellen eu usava muito de referência de sotaque. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, que são estrelas mais recentes, mas eu gosto muito de ouvi-los falando, e eu fico repetindo porque eu sou tonto mesmo, né? Então, tem uma hora no Avengers que o Loki tá num avião com o Capitão América e com o Homem de Ferro, acho, e aí começa a trovejar. E aí acho que o Capitão América pergunta, afraid of a little lightning? Bem americano, assim. Aí ele, I'm not overly fond of what follows, né? I'm not overly fond of what follows.
the matter? Scared of a little lightning? I'm not overly fond of what follows. Cara, o Benedict, cujo nome eu não sei falar até hoje, Cumberbatch. Eu o conheci em Sherlock Holmes, né? Maravilhoso. E, man, ele fala muito rápido. Mas a articulação dele é muito clara, né? É muito clara, mas a questão do Sherlock é que são frases muito complexas, né? Então não é só a velocidade de fala dele. É difícil você acompanhar aquele raciocínio em qualquer língua que seja. Né? Então... É boa. Don't feel bad. Cara, muito bem, muito legal. Vamos lá, vamos falar de spelling differences agora? Vamos? Você tentou me perguntar 15 vezes das palavras, né? Mas e eu acho acabei que não te respondendo. Acho que é o de menos. Se você quiser, a gente pode tocar no assunto. Só umas 5 ou 6 palavra palavras. tem muita, assim, né? Você tem coisa tipo... E muita palavra do cotidiano muda, né? De inglês britânico para americano. Que é a mesma coisa do espanhol, né? Espanhol tem muita variedade de vocabulário de país para país. Mas se você pensar no inglês, os sneakers, que são os seus tênis, né? Em inglês britânico é trainers. O sweater é o jumper. Né? Então você tem muita palavra do dia a dia assim que acaba mudando, né? E vale a pena saber. Uma história, uma curiosidade, eu nem sei se eu contei isso da outra vez que a gente conversou, mas quando eu estava na Inglaterra, eu queria achar o metrô, né? E como eu aprendi inglês originalmente americano, algumas palavras mais básicas do inglês, para mim, eu tinha como inglês americano. Aí eu perguntei para um guardinha, excuse me sir, where's the subway? Aí, over there. E ele me mostrou o restaurante, o Subway. Aí eu virei, no sir, I mean the subway station. Oh, you mean the underground. The underground. Yes, I mean the underground. Que legal. Não, e pra gente parece óbvio, mas pra eles realmente ninguém usa, né? Subway. Então, eu acho que ele... aquele cara tava taking the piss, né? Que é um jeito bem britânico de falar tirando sarro da minha cara, né? He was taking the piss. Né? Esse gringo, esse turista tá perdido. Tá perdido, né? Quer saber do Subway. E outra palavra bem britânica é the loo, né? Que é o banheiro. E uma vez no Modern Museum, lá, o Tate Museum, eu virei pro guardinha e falei, excuse me, where's the loo? Aí ele, the toilet. Come on. Tipo, mas aí porque loo é uma palavra muito informal, muito né? informal. Então, acho que era como se eu tivesse falado, onde é o banheiro, Dri? O sanitário é ali. Né? Entendi. Foi mais nesse sentido, né? Cara, eu fui no Outback outro dia e eu reparei que eles chamam o banheiro de... O feminino de Sheilas. Nossa, blokes, eu nunca tinha ouvido falar. Sheila, mas Sheila é bem australiano. Aí não é tão britânico, é muito bem australiano. E bloke é uma coisa que o britânico usa bastante também. Né? E o mate? Cara, eu vi muita gente falando que mate só se usa na Austrália, mas eu ouvia o tempo todo mate em inglês britânico, né? Eu falava sempre com... Eu tenho um pouco de medo de autoridade, assim, né? De você fazer alguma coisa em um país estrangeiro e dar errado. Então eu sempre falo com o policial com o máximo de respeito que eu consigo. E aí eu lembro de perguntar alguma outra coisa para outro policial na Inglaterra, eu falei, excuse me, sir, how do I do this? E ele, well, mate, you do this. Sabe, tipo, pode crer. Aí eu chamando o cara de senhor, dele me chamando de brother. Nossa, mas eles usam muito, toda hora cheers, mate. Cheers, exatamente. Mate. Eu não ouvi, acho que nenhuma vez, nem na Inglaterra, nem na Austrália, you're welcome. Nem thanks, nem you're welcome. Eu ouvia cheers, mate, né? Cheers e cheers, mate. E, tipo, don't mention it, né? Assim, qualquer outra coisa, mas you're welcome também eu ouvia muito, muito pouco. É engraçado, porque a primeira coisa que a gente vê no livro, né? E tá certo, as pessoas falam, não tem nada demais. Não, mas hoje em dia é bem menos, né? Eu ouço pouco, assim, muito pouco o pessoal falar you're welcome, né? Legal. Então assim, guys, eu vou deixar aqui no nosso site uma lista de diferenças de palavras americanas e britânicas, porque tem tanta coisa que é perda de tempo a gente abordar aqui tanta coisa assim. Vamos falar de um tema mais legal, que é o seguinte: spelling differences. Cara, quando eu vi que centro em inglês britânico eles escrevem C-N-T-R-E, né? E falam center. Eu falei, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Em inglês americano já é normal, né? É a grafia original, né? Você pega tanto, né? É o que vem das raízes latinas, né? E aí, só que faz mais sentido pela pronúncia do inglês que seja ER e não RE. Então, eu até assim, embora eu adote a grafia britânica quando eu escrevo, eu tenho que admitir que a grafia americana seja mais lógica, né? Porque, por exemplo, os verbos todos de eyes, né? Realize, né? Qualquer coisa desse sentido, em inglês britânico são com S, né? Então, e em inglês e americano com Z, mas a pronúncia é sempre Z, né? Não é realize. É realize. So it's only fair, né? É justo que seja com um Z na grafia também. Então tem muita coisa nesse sentido que a grafia muda. Então o ER de final de center, theater,
né? Que em alguns lugares da Inglaterra você pega o pessoal falando theater, né? A tônica no A? Mas é meio raro também, mas também existe, né? The theater é o mais padrão. Mas termina com RE em vez de ER. Né? Entendi. O americano mas fala normal, né, guys? Só a diferença é aquela questão do pronunciar o R ou não, né? Center. E o americano gosta de comer T, né? E fala center. Center. Né? Center. E aí o britânico vai mandar um center. Center. Né? Senta que lá vem a história. Center. E a diferença do S é uma bem recorrente, né? Então qualquer palavra terminando... Eu falei realize, tentando pensar em outro exemplo de Jadra que termina com eyes. Deixa eu pensar. Organize. Wise. Não, mas wise é com S mesmo. É o adjetivo, né? Wise mantém o S mesmo. Mas organize, por exemplo. E outra coisa legal de falar sobre esse tipo de palavra é que verbos terminados em eyes sempre tem a tônica na primeira sílaba. Né? Ah, legal. Organize, né? Realize, nunca vai ser realize, né? Organize, organize, realize. Cara, tem um tema que eu quero abordar aqui, vamos falar um segundo dele. Daquelas palavras que são a mesma palavra, só que muda a entonação. Nada a ver com o tema do tópico, do podcast. Muda a entonação mas se for verbo. A gente estava falando de verbo. diferença britânica e americana, e eu ia comentar disso, falando que a gente falou do laboratory, muitas outras palavras têm isso, né? Então você tem adult em inglês britânico e adult em americano. Legal. Address em inglês americano e address. Em britânico, né? Legal. Mas você até me perguntou, eu já esqueci, você estava falando das palavras que mudam... Que muda a entonação, quando... dependendo se for adjetivo, substantivo ou verbo. Por exemplo, perfect, isso perfect. tem bastante. É um perfect, tema muito perfect, legal. Né? Project and project, né? Então, assim, o projeto do project, né? E projetar, project. Tem outras com uma diferença mais sutil, que nem uso, o uso é the use. E usar é use. Uau! Né? SZ. Então, SZ. Use é o uso, verbo. e o mesmo se aplica a abuso, né? The abuse. E to abuse. Né? Olha que louco. Esse é um tema que a gente pode falar mais pra frente aqui, guys, mas é gigante, né? É uma diferença sutil de entonação, mas que muda o tipo da palavra. Se for verbo, geralmente é no final, né? Pelo que eu tô vendo. Em geral, sim. Quando você, nessas palavras que são com a mesma grafia, né? Muda só a pronúncia, né? Você tende a ter... Tende, né? É uma tendência, muitas exceções. Substantivo com a sílaba inicial, com a tônica, e a sílaba final para o verbo. Você tem, por exemplo, an increase, né? Um aumento, and to increase. Né? A decrease and to decrease. Né? Legal. E isso também é across the board. Né? É Inglaterra, Estados Unidos, é todo mundo. Não é uma coisa britânica e americana, mas é uma coisa que vale a pena se atentar, porque você pensa, por exemplo, em content, que é conteúdo, e content, que é satisfeito, né? Legal. Contente no sentido de estou satisfeito, não contente de feliz. Cara, não parece nem um pouco que é a mesma grafia, pela sonoridade, né? Content né? e content. Content e content. Nossa, né? Bem diferente. I'm not gonna content myself with that. Né? Cara, vamos... já estamos chegando no final do nosso episódio, infelizmente, temos muito assunto pra falar. Sempre um prazer vir aqui ficar tagarelando. Cara, se você quiser participar uma vez por semana, tá convidadíssimo. Valeu. É engraçado, eu sempre fico com medo de falar demais, mas são assuntos que eu gosto tanto de ficar conversando, que eu me empolgo. Mas o pessoal não se importa de jeito nenhum. Já fiz episódio de 2 horas falando nada com nada e o pessoal ouve, o pessoal gosta. Podcast é um formato que o pessoal já tá aberto bastante, a escutar, né? Mais. O pessoal não quer podcast rápido. Eles querem mais conteúdo. Tá na moda esses podcasts de bate-papo, né? Que o pessoal fica, 4 só horas conversando mesmo, né? Pois é. É que é o nosso caso aqui, né? A gente não preparou uma pauta, né? Só, vamos falar sobre diferenças e tal. Mas é um negócio que vai cobrir o tema como um todo, é mais jogar ideias, debater as ideias de uma forma mais aberta, né? E nesse caso, aprender a cultura também faz diferença, né? Esses fatos culturais que você trouxe faz a pessoa ficar mais consciente das diferenças que tem. Sim, com certeza. Porque língua é um motivo que eu acredito que o Esperanto é uma língua que não foi pra frente nem irá, porque você não tem Esperanto com a cultura do Esperanto, né? Entendi, quando você aprende... Um idioma, né? É só um idioma solto. E aí, quando você aprende um idioma, você conhece aquelas pessoas, né? Aquele povo, aquela cultura, você tem acesso a filósofos, filmes, músicas. Então, expande muito seus horizontes. Tá? Legal. Renato, um conteúdo, alguma obra que você recomende que a pessoa gaste um tempo aí consumindo para ter acesso ao inglês britânico? Tipo assim, Harry Potter ou algum outro filme? Eu acho que Harry Potter é uma boa referência, né? Mesmo porque ele é um pouco mais... contemporâneo, digamos assim, em termos de forma, porque se você pegar Senhor dos Anéis, que também é legal,
ele tem um pouco desse negócio arcaico, né? É Certo. feito para ser uma coisa parecendo mais medieval. Game of Thrones também é muito bacana, né? Mas tem essa mesma ressalva de ser uma coisa meio à la molde medieval. E o Game of Thrones tem uma coisa muito interessante, que você tem os sotaques do mapa de Game of Thrones são um espelho dos sotaques da Inglaterra, né? Então, olha o pessoal que legal. do norte eu esqueci como é que chama agora, não é King's Landing é a cidade, né? Mas Cara, eu não manjo nada, não sorry. manjo- mas assim, o pessoal do norte lá né, do pessoal perto da muralha, né? Eles têm um sotaque que parece o do norte da Inglaterra, né? Que, por exemplo, em vez de falar punch, eles falam punch. Né? Punch. Então, assim, tipo, much better, né? Much em vez de much. E mais o sul, o pessoal de King's Landing fala como o sul da Inglaterra. Então, Nossa, é um belo detalhe. bacana. Enfim, foi legal essa ideia deles, né? Uma série contemporânea, antes que eu esqueça, que é boa para inglês britânico, é Sex Education. Que é uma série britânica. muito Nossa, divertida. tá bem alta essa daí, né? Então, e é muito divertida, muito bacana, e aí dá pra você, e mesmo pela questão de palavrão, né, eles falam muito palavrão porque falam muito sobre sexo, e aí você tem, não só palavrão, mas expressões informais, que nem bollocks, que é uma palavra bem informal pra, literalmente seria testículos, digamos assim, né, mas quando alguém fala alguma coisa, é tipo bullshit, né, bullshit, não faz sentido isso aí, cara, bollocks, né. E aí, outras palavras aí de baixo calão que eu não vou trazer pro seu, pro seu podcast, que é um podcast de família, né? Mas. Esse é um episódio que falta, cara. Quando eu dou essa aula sobre palavrão para meus alunos particulares, quem faz o serviço sujo é o Ulisses, que eu passo uma aula dele. Que eu não tenho um costume de falar palavrão, eu me sinto meio desconfortável. Mas é uma coisa que acaba sendo de como você cresceu, né? Se você religião também. Até hoje eu não uso, né, no meu dia a dia. Então, eu ponho um vídeo do Ulisses que ele explica todo. Mas o Ulisses é um gentleman, né? Ele explicando os palavrões, parece super educado. Que não é tão chulo assim, né? Exatamente. Mas é um tema importante, porque em toda produção tem palavrão, né, cara? Todo filme, toda série que você assistir vai ter palavrão. Então é importante entender se alguém tá te xingando também, né? Exatamente. Guys, então vamos nos encaminhando para o final do podcast aqui. Renato, quero agradecer muito a sua presença, a sua sabedoria, gratuitamente aqui pra gente. Eu devia pagar por esse podcast, cara. Tô me sentindo mal. Cara, é um prazer estar aqui. Conversando com você, colaborando aí, podendo ajudar, quem estiver sendo ajudado de alguma forma. E é o que eu falei, é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre, né, pra usar uma estrutura que todo mundo usa hoje em dia. Caramba, tá sendo muito usado no português, né, velho? Tipo, something like to talk about, né? Agora, se os outros intérpretes me ouvirem falando assim, você rechaçado pela comunidade, mas é um assunto que eu gosto muito de discutir, né? Gosto bastante de falar sobre questão de pronúncia, inglês, línguas em geral. E uma coisa só que eu queria fazer aqui de disclaimer para o pessoal é que a nossa conversa aqui foi um bate-papo em linhas gerais, né? Então tem muita diferença de pronúncia, muita diferença de grafia. Então a gente falou sobre o RE do center, né, que muda a ordem, mas você tem outras coisas tipo o O, U, né, de favor, né, que o americano tira o U. Você tem outras tantas palavras que são com 2 L's no inglês americano ou com um L só em inglês britânico, tipo skillful, né, que tem um L só em inglês britânico, mais 2 L's no americano, isso no primeiro, né, no skill, não no full. O full é sempre um L só. Certo. Mas, e aí tem uma porrada, então eu acho que o legal, para quem ouviu o episódio de hoje, é buscar mais informação, né, se você procurar na internet diferenças de inglês britânico e americano, tem muito site, tem muito vídeo, né, então dá pra explorar um pouquinho mais, né, porque tem muita coisa bacana aí pra ver. Aí é impossível abordar tudo num episódio de 1 hora. Teria que ter sido um curso de 2 horas por dia por 3 semanas pra cobrir metade, né, então assim... Não, mas assim, a gente fez o pessoal colocar a ponta do pé na água e quem quiser mergulhar, que mergulhe por conta própria. Exatamente. Assim. E recomendo o mergulho, a água tá gostosa, pode entrar. Boa. E Jadre, muito obrigado pelo convite, viu? Assim, um prazer estar aqui no podcast, eu nos canais aí de YouTube conversando com você e com o pessoal. Fico muito feliz pelo convite. Só lembrando, pessoal, que o Renato tá disponível sempre lá no The Noite, trabalhando com o Danilo Gentili, fazendo a interpretação simultânea. E já voltaram com tudo, cara? Já tá trabalhando bastante lá? Cara, a gente tem feito alguns trabalhos lá remotos, né? Então, assim, a gente vai até lá, mas os convidados ainda estão remotos, né? Então a gente traduziu CeeLo Green, a gente traduziu o Jason Mraz. Foi exatamente, foi bem bacana. Legal. Teve alguns
o Tiesto, né, que é aquele DJ, e eu sempre gosto de relembrar, né, que eu atendo o The Noite em parceria com a Luana Pires, né, do We Love Translation, e a gente tá lá, graças a Deus. Esses 2 últimos anos a gente foi pouco, porque teve pouca entrevista, mas acho que a gente foi umas 6 ou 7 vezes esse ano. Legal. E torcendo para no ano que vem o pessoal começar a voltar de novo, né, para as entrevistas presenciais. É legal fazer remoto, mas é mais legal conversar com o cara no camarim também, né, antes do... É impagável, isso não tem como. Isso é uma experiência bacana. E aí, pessoal, quem quiser me achar em rede social também fica à vontade, né? O meu Instagram é Renato_R_Geraldes, não Geraldo. Você já tentou colocar o seu Renato Geraldes? Já não tá disponível esse? Não tá, cara. Na verdade, eu tenho um homônimo que é um padre que chama Renato Geraldes, né? Então, o meu e-mail também é uma variação do meu nome, e o e-mail dele só tem uma letra de diferença. E olha! O que eu já não recebi de e-mail porque mandaram e-mail pro padre, já deu até problema de um colega mandar e-mail pra ele pra me contratar, e ele responder assim, não entendi, é pra rezar uma missa no evento. E aí o colega ainda ficou bravo comigo, achou que eu tava, sabe, fazendo um prank ali, né? Uma pegadinha. Boa. Bom, então é Renato _ de rato, tá? _ Geraldes, que o sobrenome do meio é Ramalho, que nem da Elba, do Zé. Então, Renato Ramalho é um bom nome, artista. Eu gosto, então eu acabo assinando Geraldes, que sempre é o último nome, a gente assina, né? Mas a minha família é baiana, a família da minha mãe é baiana. Legal. E aí eu tenho o Ramalho aí no nome. Mas aí eu posto uns conteúdos diferentes lá de vez em quando sobre expressão idiomática e tal. E é uma coisa mista de vida pessoal com trabalho, mas às vezes dá pra ver alguma coisa interessante. E outra página que eu sou fã também é da própria We Love Translation, né? Que é uma página... com certeza. A We Love Translation produz bastante conteúdo, e mesmo quando a gente vai no The Noite, aí ela faz um tour de bastidores, né, o que a gente... Porque muita coisa lá a gente não pode falar ou não pode mostrar, né, mas então a gente sempre mostra com muito cuidado pra respeitar, né, o que tá combinado ali, mas o We Love Translation produz bastante conteúdo, sim, é bem legal. Perfeito. Renato, obrigado mais uma vez pela presença, man. Obrigado, Valeu, Jada, obrigado, pessoal. Pessoal, um abraço. Sigam o Renato aí e até a próxima.